Hello pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Laísa trazendo para vocês agora as explicações da semana 2 do nosso PET volume 6 para o primeiro ano do ensino médio. Let's go! Aqui nós temos os eixos e os temas de compreensão e produção escrita. Na última semana vimos a data de Labor Thanksgiving, a date to honor workers no caso do Japão. Pense nos trabalhadores dos mais diversos âmbitos com os quais você convive. De que forma prática você pode viver honoring workers diariamente, honrando os trabalhadores? Escreva 7 exemplos, um para cada dia da semana, para você não se esquecer. Preencha o planejamento abaixo. Então, na apostila de vocês têm aqui o seu planejamento semanal, de segunda a sexta, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. E aqui embaixo, você tem aqui uma ideia para honrar os trabalhadores. Então, você vai ter que pensar em 5 formas de honra. Aqui tem um exemplo. Agradecer e até mesmo elogiar padeiros, funcionários pelo atendimento, por terem ido verificar se já estava saindo o pão quentinho, por ter respeitado seu lugar na fila, mesmo que um chegado tivesse vindo para a fila depois de você, mesmo que sejam cumprimentos de atribuições de trabalho, de muitas vezes consideram ser obrigações, que não devem ser agradecidas ou reconhecidas. É tão bom receber um atendimento, um serviço digno, não é mesmo? Agora é a sua vez. Então, aqui eles deram esse exemplo, de você reconhecer o trabalho das pessoas, no caso dos padeiros, ou os funcionários do atendimento, que te respeitam, que te atendem bem, que verificam a questão do quanto tempo o pão vai ficar pronto. E principalmente, quando tem aquele espertinho que te quer passar na frente na fila e ele corta ele e te atende. É ótimo, né? Isso já aconteceu comigo uma vez. Então, vocês vão ter que pensar 5 formas de agradecer trabalhadores, cada uma para cada dia da semana. Na semana 1, observamos que a origem da celebração de Thanksgiving se deu nas festas da colheita Harvest Festival. Com uma economia baseada principalmente na agricultura, desde a antiguidade os povos ao redor do mundo celebravam a colheita, a coroação de todo um trabalho árduo, desgastante e cheio de incertezas e medos de chuvas em excesso ou com menor incidência que o necessário. Pragas, fertilidade do solo, entre outros fatores, parte da preocupação cotidiana do agricultor. Leia a seguir um texto falando sobre como a sociedade atual precisa voltar a valorizar esse serviço tão dispendioso e também tão vital, que é o plantio, o cultivo e a colheita. Sim, porque o agricultor moderno ainda tem esse tipo de preocupação com a chuva, com as pragas, com a fertilidade. Tudo igual, gente. Só não tem a valorização hoje das pessoas, infelizmente. Harvest Festival or Thanksgiving. Today, Harvest Festival or Thanksgiving is celebrated every year, but just as the case with Christmas and Easter, few people in the Western Hemisphere are aware of the true meaning of this custom. In a time when many people just go to the supermarket and buy whatever takes their fancy, it is not surprising that people don't seem to be aware of how much time and effort it takes to grow plants from seeds to the fruits, vegetables, and cereals they buy, because nowadays all of these are available all year round. However, our ancestors knew what they were thankful for, which is why some forms of celebration have been held for millennia. At first, people made sacrifices to various gods and goddesses, often in the form of an animal which was killed and for the purpose or by living or even burning fruits, vegetables and cereals. Uau, vamos lá. Tradução para vocês. E as questões. What is the relation established by the author between Thanksgiving, Christmas and Easter? Responda em inglês. Ou seja, busquem no texto qual é a relação que o autor estabeleceu do Thanksgiving, que é o dia de ação de graças, do Christmas, que é o Natal,
e Easter, que é a Páscoa. Então, vocês vão realmente buscar aqui uma informação, primeira parte do texto. Porque o autor afirma it is not surprising that people don't seem to be aware. Ele diz, o autor, que não é surpresa que as pessoas não saibam, né? Não é surpreendente que as pessoas não estão cientes do quê? E por que ele faz essa afirmação? Por que vocês acham que hoje as pessoas nem sabem, né? Não estão cientes do que acontece? Elas simplesmente acham que o pé de alface brotou lá no supermercado. O que vocês acham, gente? Segundo o dicionário Michaelis, ancestrais são todos aqueles que viveram nos séculos passados e dos quais um povo é a continuação. Você se lembra de todos aqueles que foram parte da formação do Brasil? Relacione os povos que nos constituíram. Ao falarmos sobre festa da colheita, a raiz da atual celebração de Thanksgiving e sobre como os povos da antiguidade tinham como cultura festejar a safra, uma curiosidade pode naturalmente aparecer. Será que os povos que já viviam no Brasil possuíam algum tipo de festa da colheita? Os nossos ancestrais, que em 1530 eram estimados em 1,5 milhão de indígenas, realizavam a festa da gratidão? O que aconteceu no percurso de nossa história que nos fez perder uma celebração tão nobre? O fomento da gratidão, e tão valorizado ao redor do mundo. Onde foi parar a festa da colheita das muitas tribos indígenas do Brasil e por que não demos continuidade? Aqui nós temos algumas fotos e aí vamos para a reflexão na questão número 4. O texto a seguir é parte da nossa sessão História. Observando as imagens do texto e o título, quais aspectos da cultura brasileira o texto vai abordar? Aqui eu trouxe para vocês, pessoal, olha o título. Traditional June Festivals Celebrate Bountiful Harvests in Brazil. Aqui nós temos algumas imagens e a partir delas vocês já podem responder. Né? Partindo desse título e das imagens, o que vocês acham? Né? Qual aspecto da cultura vai ser falado? Traditional June Festivals, the celebration of bountiful harvests in Brazil. Traditional dishes, bonfires, fireworks, and the colorful flapping flags hanging overhead out on the street are some of the elements making up the festivities collectively known throughout Brazil as Festas Juninas. Be it in a major city event, a fair next to a church, or a thatched tent outside a family's house, the celebration is often part of the festivities typically held in June, which have their roots in harvest rituals. The millennia-old festivity, however, was transformed over the course of the centuries, but remains a cultural manifestation of the ties between man and field. The Festa Junina is a celebration deeply rooted in Brazil culture, with food as a key element of identity, says historian Morelli Abraham of the State University of Campinas, UNICAMP. The festivities are more prominent in the north and northeast of the country. Professor Lourdes Macena, a scholar on popular traditions from the Federal Institute of Technological Education of Ceará, EFCE, maintains that the cultural expressions take up different forms from place to place. Much of the music and the writings are about the quentão. We don't drink it here in Ceará. We take it. Aluá, she said. Wine-based and heavily spiced, the quentão brings warmth to June, when winter begins in the southern hemisphere. The aluá, in turn, is indigenous in its origin and is often prepared with pineapple. Eu tomo o aluá. Aqui está a tradução, pessoal. Muita emoção essa semana. Origins. According to Abraham, the Festas Juninas date back to the 12th century and originated from pagan festivities.
The ancients believed that celebrating goddess Juno, seen as the protector of marriages, births, and women, would bring bountiful harvests. She remarked. The Roman Church started a process of assimilation, connecting them with the liturgical calendar. It is the summer solstice period in Europe, so it's strongly linked to sowing and harvesting, she added. When colonizers from Portugal and Jesuit priests landed here, they were confronted by indigenous traditions surrounding the preparation of the soil for agriculture, which was also aimed at bringing bumper harvests. The Indians were also accustomed to holding festivals in this period, she went on to say. Professor Massena explains some of the regional differences. In the Northeast, for instance, cultural roots are part and parcel with traditional cuisine. Potato, cassava, yam, we use them all a lot. We eat them cooked, roasted over a fire, she noted. There are also linguistic differences related to how corn, the key ingredient in many typical festa junina recipes, is prepared. The pudding, called canjica in the northeast, is known as curau in the southeast. The dessert referred as canjica in the southeast is munguzá in the northeastern states. There is also the pamonha, a dumpling that may be salty or sweet, usually wrapped in corn rusks. They are easily found across the country. Delícia! Após a leitura do texto, identifique e escreva. Aqui está a tradução, né, pessoal? Para facilitar. Vocês perceberam um texto longo, partindo em duas telas para vocês. Agora vamos para as perguntas. Primeiro, na letra A, o assunto específico do texto. Essa tá fácil, né, gente? Na B, o que os índios faziam em junho, no período pré-colonização. Também busquem no texto e copiem a resposta. Na C, por que realizavam a festa? Porque os índios faziam. E na D, qual relação se estabelece entre as festas da colheita indígena e o Thanksgiving? Questão número 6. Observe as imagens e o texto abaixo. Essa comemoração de Thanksgiving se refere a qual país? De acordo com as imagens, o que você pode dizer sobre o que é feito nesse país? Tá fácil, né, gente? Olha aqui, observem os elementos não verbais, as imagens, e vamos ao texto. Another country that celebrates Thanksgiving by way of honoring the harvest is Malaysia. They observe the Kaamatan Harvest Festival, which is celebrated in the state of Sabah in Malaysia by the native ethnic Kadazan Duzuns people for the month of May, culminating in a 2-day public holiday that's celebrated throughout the country. Rice is very important to the Kadazan communities, and as such it's the main ingredient in the dishes served during the festival. Rice wines are also made and widely consumed. There are numerous ritual ceremonies that take place during the month-long festival. The closing for the festival, the Humabat ceremony, takes place on the last day of the month-long celebration. It's the liveliest ceremony filled with a ton of different games and activities, including traditional dance and song performances. Aqui a tradução para vocês. Questão 7. De acordo com o texto, o evento Kaamatan Harvest Festival ocorre ao longo do mês de maio. Ele conta com a participação de todo o país? É no país todo, gente, o mês inteiro de festa? Sim ou não? E explique, né? Copie a parte do texto e fala essa parte da história. Na 8. Which food is considered important in this community? How is the ingredient used to prepare this meal present along the celebration? Responda em inglês. Ou seja, qual comida é considerada importante nessa comunidade? E como esse ingrediente é usado para preparar as refeições que se apresentam ao longo das celebrações?
Isso tá fácil, gente. Procurem no parágrafo do meio. Como vocês têm que responder em inglês, né? Copiem do texto em inglês, ok? E aqui na nossa última atividade dessa longa jornada da semana 2, which food is considered important in Brazil and, more specifically, in Minas Gerais? And in your family, talk about breakfast, lunch and dinner. Falar de comida, gente. Qual é especificamente, tá? Mais importante aqui em Minas e na sua família. Então você tem que falar do que vocês comem no café da manhã, breakfast, no almoço, lunch e no jantar, dinner. Aqui eles têm um exemplo. Ó. In my family, we usually have bread and coffee for breakfast. In Brazil, we always have rice and beans for lunch. Sometimes we have soup for dinner. Vamos lá, vou ler tradução para vocês. Na minha família, nós normalmente temos pão e café no café da manhã. No Brasil, nós sempre temos arroz e feijão no almoço. Às vezes, nós temos sopa para o jantar. Na sua casa é assim? É diferente? Olha os exemplos que eles trouxeram. Meatballs, que são almôndegas. Pancakes, panquecas. Pizza, delicious. Rice, arroz. Salad, sandwich. Sausage, linguiça ou salsicha. Scrambled eggs, que são os ovos mexidos. Soup, a sopa. Spaghetti, isso é fácil. Steak, que é bife. Toast, é torrada. Porque nos Estados Unidos eles comem o pão assim, tá, gente? É aquele pão de forma, a fatia, faz sanduíche ou faz a torrada. E você, o que você tem aí de refeição na sua casa? No café da manhã, no almoço e no jantar? Escreva aqui resumidamente, ok? E aí a gente se vê na semana que vem. Bye, bye!